Bom dia, bom dia para todo mundo. Estamos aqui, né? Começando mais um período, né? Mais um mês aí, dezembro, que dentro do calendário gregoriano a gente chama de 12º mês, né? Final de um ciclo de um ano. E, e apesar de todos os pesares, estamos aqui, né? Esse foi um ano intenso, né? Para lá de intenso, né? Muitas coisas acontecendo em muitos níveis, né? Mas estamos aqui, né? Chegamos no último, né, ciclo desse ano, um ano 9 que nos pediu e ainda continua nos pedindo, né? Para soltar, levar só o que é essencial, né? Olhar para trás. Quando a gente não quer repetir erros, a gente deve conhecer o que já foi feito, né? E o 9 fala exatamente disso. Olha por onde você já andou, as experiências que você já fez, né? O que que deu certo, o que que não deu certo, o que que vale a pena carregar, o que que não vale a pena, né, carregar. Então, todo o processo demanda bastante consciência de todos nós. Não adianta a gente querer caminhar sem consciência. Podemos caminhar sem consciência, claro, né? Cada um vai fazer da forma que dá e como sabe, né? Quanto mais consciência temos de todo o processo, mais fácil fica até para poder escolher, vale a pena carregar isso? Vale a pena insistir em determinada coisa, né? Então, todo um processo aí que nos pede cada vez mais atenção, olhar para dentro, olhar para os nossos próprios processos dentro dessa história, porque existe o processo coletivo, mas existe o processo individual. Nós estamos inseridos dentro do coletivo, né? Mas cada um de nós tem o próprio processo, né? Que não necessariamente tem que ser ressonante com o do coletivo, né? Em geral, o coletivo, a massa, ela induz, a própria palavra fala, massa, massificação de uma coisa, seguindo normas ditadas por outrem, né? Que não o seu próprio interior, que não o seu próprio eu, né? E a sua própria essência e daquilo que você veio fazer aqui, né? Então, nós temos que entender o processo inteiro, né? É igual uma sinfônica. Eu tocar um violino, eu tenho que entender do violino, eu tenho que entender como se toca um violino, né? Para poder conseguir alcançar a harmonia dentro do som que eu vou tocar, mas eu também tenho que saber escutar todos os outros instrumentos para eu não desafinar totalmente daquilo que está sendo, né? Então, cada instrumento, cada pessoa, ela tem que afinar o próprio instrumento para poder, então, conseguir chegar no final de uma apresentação com todas as notas na sua perfeição, né? E aquilo ser um êxtase, né? Onde todas as pessoas, ao escutar, sentem, né, a harmonia profunda. Infelizmente, nós não estamos ouvindo um som harmônico, né? Pelo contrário, está dissonante, está horrível, está assim, né, caótico, e isso faz com que todos nós estejamos
né? A gente está vendo aí muitas pessoas tirando a própria vida, muitas pessoas em desespero total, em depressão profunda. Isso porque os acordes não estão em harmonia, né? É, esse ano demandou muita coisa, né? De todos nós. E estamos chegando ao final dele, né? É, ainda com muita coisa aí, né? E a gente vai percebendo que a humanidade ainda não conseguiu enxergar, né, quando o mal prevalece, quando se comemora mal, quando se comemora erro, quando se, sabe, é porque ainda não entendeu, não entendeu absolutamente nada, infelizmente, né? Eu ando lendo muitos livros e a gente vai vendo que Atlântida, Lemúria afundou por conta do que, né? Quando se cai, quebra a consciência. E Egito também houve queda, porque queda da consciência. E a gente vai vendo que isso é cíclico e a humanidade não aprende, né? A coisa é cíclica e a humanidade não aprende. Enfim, é um processo, né? Então nós estamos aqui terminando um ciclo, né? De um ano e vimos muita coisa. Alguns enxergaram, outros não, né? E tá tudo certo, né? Porque cada um vai conseguir dentro daquilo que entende, dentro daquilo que, sabe, do nível de consciência mesmo, e entendimento de cada ser, e tá tudo certo, né? É, vamos demorar mais rápido ou mais devagar? Tudo depende, né, do processo desse todo aí, né? Mas cada um de nós, se quer ver realmente a mudança acontecendo, cada um de nós tem que trabalhar. Cada um de nós tem que enxergar, voltar para dentro. Quando eu falo, né, do 11, que é o que é eu diante de mim mesma, para eu me dar as mãos e fortalecer o meu eu e escutar o meu eu, para poder estar num alinhamento perfeito. Cada um de nós, se fizer isso, as portas se abrem, não só internamente. Ah, gera uma outra força, gera um outro, sabe, assim, é um eixo aqui de conexão profunda, onde você acessa a verdadeira força, que não está do lado de fora e não é força bruta. Tem nada a ver com força bruta, com violência, com nada disso, né? Então, são muitas coisas que a gente tem que ir aprendendo, né? Mas para isso a gente tem que desligar um pouco do barulho externo para poder conseguir voltar para dentro. Eu sei que o barulho externo é proposital exatamente para a gente entrar em brigas. E cada um de nós tem hora que briga, né? Porque fala, não é possível que as pessoas não enxergam o que está sendo feito. Mas infelizmente não enxergam, né? E a gente tem que aí silenciar e voltar para dentro de novo, né? E para poder fortalecer o interno, para sair dessas discórdias todas, das brigas externas, né? Enfim, são muitos processos. Então, hoje nós estamos aqui, né? Primeiro dia do mês de dezembro, né? E é o início, né? De um novo ciclo aí de 31 dias, né? Que a gente vai ter nesse mês aí. Se eu for somar dia, mês e ano aqui, vai dar 22, né? Mais 12 mais o ano, né? Vai dar 22 ou 13, né? Se eu for fazer um mais um mais um mais um, né? Eu não gosto de fazer um mais um mais um mais um, porque o mês 12 não é o 3, não é março. Nós estamos em dezembro, né? Então, eu gosto de somar o número cheio, né? Então, vai dar 22, né? Sendo 13
sendo 22, né? Existem aí diferenças, né? O 13 vai exigir uma transformação profunda, né? Interna, uma baita de uma transformação, né? Para hoje. O primeiro dia ele impulsiona, né, a energia do mês aí, né? E sendo 22, nos alertando que devemos construir um novo mundo sobre outro nível de consciência, sobre novas bases, né? Porque o 22 fala isso. O 4 é a base, é a estrutura, é a segurança, é o trabalho, né? Então eu tenho que ter outro nível de consciência para que eu possa construir um outro mundo, né? Então, nos alertando aí, precisamos da transformação para poder construir esse outro mundo, para poder construir com outro patamar de consciência, porque ficar sem olhar para trás, que o 9 pede, que é o que regeu esse ano inteiro, né? O está regendo ainda, olha para trás e para de carregar e de repetir. Se a gente ficar repetindo, nós não vamos criar um novo. Hum? Não adianta nada, né? As histórias, inclusive, quem manipula, manipula a história, manipula a narrativa, manipula, apaga aquilo que eles não querem que você veja, exatamente para quê? Para a gente não sair de ficar correndo atrás do próprio rabo, né? O Ouroboros aí, ó, pá, 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 e não sai daquele nível, né? Que a gente cresce numa espiral. Quando a gente está preso, a gente fica no mesmo nível e não sai daquilo ali, né? Então a gente tem que, né? Então, eu tenho que me transformar profundamente para que eu consiga construir num nível maior, num nível social, um outro patamar de consciência, com outro nível, com outra informação, para ter realmente uma nova terra, né? Enfim, é o que o dia de hoje pede, né? O 22 é o louco, né? Dentro do tarô somos todos nós, cada um de nós que está aqui fazendo a sua jornada, né? Somos os loucos que estamos aqui, né? Para conseguir ultrapassar, para conseguir chegar lá, né? E realmente passar, né? Pela jornada inteira e conseguir fazer um renascimento aí, né? Ressurgir com outro nível de consciência, né? Quando eu pego aí mês e ano, né? O 12, mês de, né, que a gente entrou hoje, o 12, se eu somar um e dois é 3. O 3 fala do quê? Da alegria, da leveza, da comunicação, como eu expresso as minhas ideias, né? Como eu crio. Mas se o 3, se eu não estou conectada, se eu não presto atenção, eu vou para a onda oposta do 3, que é peso, tristeza, depressão, né? Não vou conseguir comunicar, expressar aquilo que eu gostaria de expressar, né? Eu travo, prejudico aqui, ó, a minha tireoide, inclusive, porque eu não expresso ou expresso de forma totalmente negativa. O 3 fala do verbo, que é o criar, né? Aquilo que eu falo, eu crio, eu materializo. E aí, muitas vezes, a gente está vendo aí, né, a criação de coisas muito negativas. Então, eu tenho que aprender também como me expressar, para que o meu verbo seja um verbo criador, no bom sentido da palavra, né, de criar o bem, né? Até a palavra bem, deixa eu ver se é isso mesmo, da 11, isso mesmo, a palavra bem da 11 é, é que é um portal. Então, o bem é um portal, né? Olha que coisa interessante. Mas é um portal que nos leva para entrar em contato interno em primeiro lugar. Eu tenho que estar em contato interno comigo para que essas portas se abram. Porque quando eu pratico o mal, eu estou afetando a mim mesmo. Quando eu pratico o bem, também estou afetando a mim mesmo. E isso interfere no todo,
né? Seja de um lado, seja do outro. Então, esse nível, quando eu falo do 22, de construir um novo, olha, são duas vezes o 11. Quando construir um novo aí, com outro patamar de consciência, é exatamente isso. Eu construo não é para mim, porque eu afeto tudo. E o todo me afeta. Então, nós temos que prestar atenção, o que é em cima é embaixo, o que é dentro é fora, né? É tudo uma coisa só. E aí eu tenho que prestar atenção, né? Então, o 12 é 3, né? Como essa expressão. Mas esse 3 demanda o quê? Ação, iniciativa, dar um passo. A energia é a carta do mago, né? Quando é do tarô, é aquele que tem as ferramentas. Eu falo que é a sementinha inicial, que tem todo o potencial para, né? Muitas vezes a gente não conhece o nosso potencial para dar início, né? Mas tem que começar. Então precisa demanda de ação, né? E o 2 está do lado, né, que demanda o que? A sabedoria para fazer essa caminhada. Então, o 12, né, eu falei aqui do tarô, é o dependurado, é aquele que fica de cabeça para baixo, pede aí um novo olhar, olhar por outros ângulos, olhar, enxergar a vida por outros, sabe? Outros meios aí para poder, então, conseguir se sair dessa estagnação e conseguir fazer e criar aquilo que é necessário. A palavra vida é 12, dá 12 que dá 3, a palavra vida, né? Que demanda o que? Exatamente isso da gente. É interessante que a palavra vida, as vogais dão 2 e as consoantes 10, que é um, né? Então, assim, entender que a roda gira, é entender que a vida é dinâmica e precisa sempre de ação, mas tem que ter sabedoria, demanda sabedoria, né? Se eu somar o mês, porque o mês, o dia é como se fosse o eu interno, o individual, o mês. O dia é o individual, o mês seria o social, como eu vou lidar com ele. E o ano seria o universal, aquele que atinge absolutamente todo mundo. Então, mês e ano juntos vai abranger esse todo, né? Se eu somar 12 com 9 dá 21, né? E 21 eu falo que é o processo iniciático, né? A gente passa pela iniciação. No 12 quem está na frente é o 1, é a ação. No 21 é o contrário, quem está na frente é o 2, é a sabedoria que você tem que escutar, você tem que perceber a sua intuição, demanda outra informação, é o feminino, né? É aquela coisa que nos conecta com o sutil, né? Então, o 21 é o processo iniciático. Quando a gente vê aí dentro do tarô, o 21, né, o louco somos cada um de nós, né, que estamos aqui é, nessa jornada, o 21 representa o final da jornada. Quando a gente consegue chegar lá, e passar, renascer dentro da mandorla, né? Ultrapassar ali o canal de nascimento, a gente ir para uma nova etapa, né? Para um outro patamar. Então, é como se esse mês estivesse nos alertando para esse processo iniciático aí, né? Que né, provavelmente no final do ano a gente passa pelo processo iniciático, né? Prestar atenção, olhar, ouvir o que precisava, o que não precisava, tá indo, né? Então, é um processo, né? É interessante que a palavra sagrado dá 21. E o mais interessante, as vogais do palavra sagrado é 9, que é a essência, e as consoantes da palavra sagrado é 12, né? Então é muito interessante, quer dizer, isso quer dizer que esse mês, para que a gente consiga
passar por essa iniciação, a gente precisa voltar nossa vida para o sagrado. A gente tem que transformar a nossa vida em algo sagrado. Eu acho isso tudo muito poderoso, né? É tudo muito poderoso. É, a palavra dezembro dá 36, que dá 9, né? Então reforça aí, né? Que eu preciso aprender a expressar, a comunicar. Ao mesmo tempo, eu tenho que saber fazer as minhas escolhas para que eu esteja no espaço de paz, de harmonia, de beleza, de amor, para poder encerrar esse ano, né, com sacralidade. Então, é muito interessante todo esse processo, né, que estamos vivendo aqui e que, mais uma vez, está nos cutucando aí. Presta atenção, presta atenção, né? Então é isso, gente. Vamos aí, né, trabalhar esse mês aí para que a gente consiga, né, fazer o nosso processo dentro da melhor forma possível, com o maior número, nível de consciência possível, tá bom? Um beijo enorme para cada um e até, né? A gente continua aqui juntos. Beijo.